Estamos de volta e eu já estou com ela, a Aline Azevedo, que vai ensinar pra gente uma receita de bolo quebra-queixo. Isso mesmo. É aquele doce de tabuleiro em formato de bolo. Na verdade, ele forma um quebra-queixo em cima de um bolinho bem suave. Então o bolo é fofinho e em cima tem aquela camada crocante. Isso, aquele quebra-queixo caramelizado, com coco fresco, ou até o coco seco também, porque ele vai ficar molhadinho por conta do caramelo, então vai formar o quebra-queixo em cima do bolo. E é fácil de fazer esse bolo? Super tranquilo, o pessoal vai ver agora como é tranquilo de fazer. Perfeito, então vamos aos ingredientes, anote aí o que você precisa. São 2 ovos, 120 gramas de açúcar, 100 ml de óleo, 100 ml de leite, 160 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento em pó e suco de meio limão. No caramelo você vai usar 150 gramas de açúcar, 30 ml de água e coco fresco em pedaços. Usar o coco fresco faz diferença nessa receita, Faz diferença. né? E como faz diferença? Porque o coco fresco, ele tem outro sabor, outra crocância, então é bem diferente. Se a pessoa não quiser usar o coco fresco, o que ela pode fazer? Pegar o coco seco e deixar hidratando num pouquinho de água. Então deixa hidratando, depois escorre por uma peneira, que aí ele vai ficar mais molhadinho e aí vai lembrar muito o coco fresco. Que boa dica! Sim, então fica bem saboroso também. Excelente. Tá Por bom? onde nós começamos? Vamos começar então, Pamela, pelo caramelo, tá? O que eu preciso fazer com o caramelo? Misturar a água e o açúcar. E aí a gente vai deixar fervendo até ele ficar cor de caramelo, que é aquela cor douradinha. Ficou aquela cor douradinha, tá? Aqui a gente já tem um pronto, ó. Então, aqui eu deixo fervendo. Não preciso mexer, deixa ele aí quietinho Não mesmo, precisa né? mexer, tanto que se você mexer o caramelo, ele vai açucarar. Certo. Tá? Então a gente precisa deixar ele só paradinho mesmo até ele começar a ficar com cor de caramelo, que é essa cor mais douradinha, tá? Ficou com a cor douradinha, a gente coloca na forma e aí o legal é você dar uma espalhadinha, tanto pelo centro quanto pelas laterais. Então você colocou bastante aqui embaixo, ó, mas subiu também. Sobe Mostra pelas pra cá, por favor. laterais, Isso. pra poder dar aquela untada. Como né? se fosse o pudim. Como se fosse o pudim. Aí com esse caramelo aqui a gente vai colocar o coco. Então a gente já coloca o coco por todo o fundo do caramelo, só no fundo. E é bastante coco. Bastante coco. Quanto mais coco, melhor, vai ficar aquela camadinha mais grossa do quebra-queixo, tá? O coco, e aí vem o segredinho pra ficar com gosto do quebra-queixo mesmo, é o suco do limão. Então a gente espalha o suco de limão aqui, ó, por cima do coco. O limão traz só acidez ou ele tem algum outro papel? Ele vai trazer mesmo o saborzinho tradicional do quebra-queixo, que vai o limão. E aí a gente deixa reservadinho aqui esperando pra gente poder fazer a massa. Que a massa também é bem tranquilinha. Vou começar a fazer aqui com você. É na mão mesmo, sem Na mão liquidificador, mesmo. batedeira, nada. Eu posso bater no liquidificador, mas às vezes, eu não quero sujar o liquidificador. Então bate na mão que o resultado vai ser o mesmo e não tem problema nenhum. Tá? Então aqui a gente vai começar com os ovos. São 2 ovos. 2 ovos e os 120 gramas de açúcar. Respeitar essa ordem é importante, da entrada de ingredientes. Super importante, porque a gente precisa homogeneizar bem esses ovos com açúcar, até para que o açúcar derreta, tá? E aí depois a gente entra com o restante dos ingredientes. Sempre tem uma base. A gente começa com os líquidos e aí por último a gente vem com a farinha para incorporar bem. Então aqui, ó, bati bem os ovos com açúcar. Tá? E aí eu entro com os líquidos, que é o óleo e o leite. Então, o leite... Aqui já não tem ordem, tá? Colocar o óleo primeiro ou o leite primeiro. É só o início mesmo dos ovos com açúcar. Só o início dos ovos com açúcar. Então, aqui a gente bate bem, homogeniza ele bem. E aí a gente vai entrar com a farinha peneirada, tá? Se a gente entrar com a farinha sem peneirar, ela vai pesar o nosso bolo. Queremos um bolo fofinho. Queremos um bolo fofinho. Aqui, ó. Eu posso dividir em 2 partes. Então, vou colocar primeiro uma peneiradinha. Dá uma batidinha. Dá uma batidinha, que aqui também não tem problema eu bater devagar ou bater rápido. Quando a gente mistura a massa no fouet, a gente não tem essa ordem. Preciso bater devagar ou preciso bater muito rápido. E é um bolo bem tranquilinho de fazer, consegue fazer rapidinho.
restante da farinha. Aquele bolo chegou visita, dá pra fazer e assar enquanto inicia o papo. Exatamente. Dá um minutinho que eu vou bater um bolinho rapidinho. Exato. Bate um bolo. Ó, misturei aqui. E só Incorporar falta bem. o fermento. E aí, por último, a gente coloca o fermento. Então, aqui eu venho com o fermento, que não precisa ser peneirado. 10 graminhos de fermento. E aqui eu tenho a minha massinha do bolo prontíssima para levar para o forno. Apesar da gente ter uma forma com caramelo, eu não preciso colocar em banho-maria. E não vai queimar esse caramelo. Não vai queimar. Só que a gente tem um truquezinho na hora de desenformar que eu já vou falar. Ó, aqui eu espalho o bolinho. E eu vou assar esse bolo por quanto tempo? 180 graus, mais ou menos de 25 a 30 minutos. É rápido também. Ficou sequinho, dourou, pode tirar do forno e aí a gente já desenforma, tá? Tá certo. Então aqui a gente coloca no forno e aí eu já tenho um bolo prontinho pra gente desenformar. Que vai ser o truque para que a gente consiga assar então esse bolo sem o banho-maria. Exatamente. Qual que é o truque desse bolo? Eu preciso desenformar ele morno, tá? Porque se eu desenformar ele frio, o coco pode grudar no caramelo e aí não vai ter bolo quebra-queixo nenhum. Vai perder tudo. Exatamente. Então esse bolo tá morninho, a gente assou agora, tá? Agora eu vou desenformar ele, vamos torcer Momento de tensão. Vamos torcer para dar certo. É sempre uma emoção esse momento. Vamos, e vai sair. bolinho. Ao vivo é mais gostoso. Nossa, nem me fala a tensão que a gente fica. Ai, que lindo. Ó, ainda grudou um pouquinho. Grudou por conta da temperatura, Por conta então. da temperatura. Então, assim, tirou do forno, dá 5 minutos e aí desenforma o bolo. Certo. Tá? E aqui a gente tem o bolo quebra-queixo, ele carameliza esse coco em cima. O limão dá o gostinho tradicional do quebra-queixo. Então, por isso que a gente chama bolo quebra-queixo, que é um bolo macio com quebra-queixo em cima. Como a gente perdeu um tiquinho, né, que ficou na forma, vamos cortar esse? Vamos cortar aquele. Porque esse aqui tá caprichado no Cadê? quebra-queixo. Aqui. E aí a gente consegue ver como seria. Então, respeitou essa dica de cortar morno, vai dar certo. Isso. Nossa, que bolo delicioso. Eu amo coco. Fofinho demais, hein? Opa. Bolinho. Deixa eu passar aqui pra frente pra vocês verem ele em detalhe, ó. Ó que fofinho. Molhadinho, fofinho e com essa camada de quebra-queixo em cima. Exatamente. Meus parabéns, Aline. Obrigada. Vamos servir então mais alguns pedaços? Vamos, O com Elvis vai certeza. comer com a gente também, o nosso Elvis. E aí a gente ótimo. experimenta juntos o Perfeito. bolo. Combinado? Combinado. Vamos experimentar esse bolo super diferente, quebra-queixo. Gostoso. Ah, muito obrigada. Elvis Obrigada. é muito educado, Muito elegante. educado. Olha, ficar para a segunda mesa é uma oportunidade única, porque sempre temos doces deliciosos. É verdade. E este bolinho aqui com um cafezinho era tudo que a gente precisava, né, para encerrar bem a tarde. Tudo de bom. Tudo de bom. Mas você não come igual o Elvis, não, né? Não, Aquelas não. Baita caloria lá. Não, não como o Elvis, mas o Elvis ele era realmente assim um cara assim, ele no final ali da carreira dele, né, ele tava se restabelecendo, né, ele tava tentando se recuperar, né. Mas é que infelizmente demorou muito, né, para ele se cuidar, né. E aí essa vida desregrada dele, né, ele é um cara que gostava muito de junk foods, né, que são os fast foods, né. Hambúrguer, cachorro-quente, Isso, né? batata frita. Então ele era um cara assim que extravasava para esse lado, assim, né? E aí ele no finalzinho ali ele tava já se recuperando, assim, né? Ele não tava tão inchado como as pessoas falam, né? Mas aí foi tarde, né? Mas ele deixou um legado aí, inclusive já aproveitando também, quero agradecer mais uma vez aqui, né? A oportunidade de estar com vocês aqui no Mulheres aqui. A gente que agradece. E tá relembrando o Elvis, levando ele adiante, né? E, novamente, pessoal, assistam esse filme, Faremos isso. porque esse Não filme, é? ele realmente está extraordinário, viu, gente? Espetáculo, né? Ele mostra o ser humano que é o Elvis. Como era a relação dele com a mãe, com o pai, com a filha, com a esposa. É uma coisa, assim, extraordinária o que fizeram nesse filme. E o Elvis gostava de um docinho, porque a última refeição que ele fez antes de falecer foi 4 bolas de sorvete com 6 cookies. Nossa. Então ele Olha. comeu sorvete e cookie. Última refeição. Eu gostava mesmo. E ele então. estava se exercitando, tá? Ele estava fazendo racquetball, né?
Que é aquele que você joga assim na sala, né? Batendo a bolinha na parede, né? E voltando. O Elvis iria adorar o seu bolo. Ele é adorável. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Em homenagem a ele. Agora, vamos lá, hein? Tá uma delícia. Esse coco em cima. Bom, né? E o caramelo entra no bolo. Bolo fofinho, não tá seco. Não está seco, molhadinho. Você começou Super a partezinha molhadinho. do coco também, é bem o Ah, eu vou quebra-queixo. fazer isso. Aqui, ó. Essa camada que fica bem farta, né? De quebra-queixo. E o bolo fica úmido como um Fica. todo pelo caramelo. Delícia. Elvis approves. Aê. Nota 1000. E super Delicioso. simples, né? Você viu que Muito de ser simples. feito? Isso que é legal, são receitas pro dia a dia mesmo, né? Aquele bolinho pro café da manhã, Levinho. pro lanche da tarde. Delicioso, muito gostoso mesmo, parabéns. Ah, obrigada. Não é algo Bom, que vocês pesa, gostaram. né? É uma coisa muito gostosa, na medida, né? Não é muito cafezinho. Não é doce. né? Não gosto de doce também. Tem que ser Obrigada por suavezinho. isso, Aline. Delicioso. Parabéns, Aline. Inclusive, deixa eu passar o Instagram da Aline pra você. É @chef Aline Azevedo. @chef, com F só, tá? Aline Azevedo. Muito gostoso. Meus parabéns. Obrigada. Bom que vocês gostaram. E a mesa como um todo está belíssima. O Aqui que tá você tudo trouxe fresquinho, aqui? viu? Ó, ali a gente tem mini sonho, tá? Aqui é uma bisnaguinha de açúcar. Pãozinho doce. Tá fresquíssimo, foi feito hoje de manhã. Torta de maracujá, Carolina. Ali a gente tem uma mousse de queijo com goiabada, que também tá divina. E um bolinho de chocolate, que não pode faltar o chocolate. E você aceita encomendas? Não, hoje eu sou professora. Professora, você ensina Eu essas ensino delícias. a fazer tudo isso que tá aqui. Então, quem quiser fazer algum curso de gastronomia, confeitaria, só entrar lá no meu Instagram, que tem todas as informações. Pode me mandar mensagem no direct, ou então via e-mail, que a gente explica tudo como faz o processo do curso. Tudo isso aqui Fantástico. você vai Tudo ensinar. isso e mais um pouco ainda. Olha, que legal. Meus parabéns. É bom, né? Que multiplica conhecimento. Com E a gente certeza. agradece. E a gente, né, tem mais oportunidade de experimentar essas delícias por aí. Elvis fica à vontade, tá? Ah, é, a mesa Chegar o é Elvis livre. no começo da carreira aqui e vou sair no final. Olha. Inclusive, me maravilha. conta, em que momento Diga. que você olhou pro espelho e falou Ai, acho boa que pergunta, pode Tutu. rolar um Elvis aqui. Em que momento? Pois é, né, gente? Eu descobri um CD sem capinha nem nada na casa do meu tio, né? Que é do disco Good Rockin' Tonight. E aí a primeira música que eu botei pra ouvir lá no rádio era Blue Suede Shoes, né? Que eu cantei aqui, né? Well, it's one for the money, two for the show. Me apaixonei. E aí eu comecei a participar de vários fã-clubes do Elvis, participei da Gangue Elvis, eu sou membro da Gangue, que é o fã-clube mais antigo do Brasil, né? Desde 1967, um beijão pro Val aí, Valteir. E aí comecei com 16 anos a cantar Nossa, novo. Elvis. E eu tive a mentoria, né, quem me ajudou muito foi a pessoa que fez a seleção de músicas. Eu não sabia, tá? Foi o destino que trouxe. Foi o Marcelo Costa. Ele tinha feito a seleção de canções do CD que eu descobri do Elvis. Olha, Ah, tá. Entendeu? Certo. E ele é brasileiro, ele foi o responsável, ele trabalhava na Sony nada BMG. por acaso. E ele foi o responsável por idealizar esse projeto. E ele ganhou um disco de ouro por esse disco. Que incrível. E é brasileiro, isso é uma curiosidade que fica aí que pouco é comentado, né? E aí o Marcelo ele me deu esse direcionamento, me ajudou, e aí desde 2008, né, 2006 eu comecei fazendo bares, né, como toda banda de bar, né? E aí em 2008 eu comecei a fazer teatros, né? Fui me especializando, como eu expliquei anteriormente, né? Fiz teatro, fiz inglês, falo fluentemente, piano, violão, né? Foi se especializando. Tecnicamente, tem um acompanhamento de um coach vocal também, Alexandre Presbiteres, abração para ele, né? Então, assim, são vários profissionais que vão me ajudando, desde da parte de cabelo, de física, né? Então, foi realmente assim um trabalho de resgate da imagem do Elvis, né? Trazer aquela essência do artista, não só a imagem caricata, né? E vamos